Bom dia, mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. O texto de hoje é Marcos capítulo 10, versículo 1 a 12. Vamos orar. Obrigado, nosso Pai querido, por mais esse dia que o Senhor nos deu. Obrigado pela Tua palavra, que o Teu Santo Espírito agora venha nos iluminar, Senhor, nesta leitura que vamos fazer, em nome de Jesus. Amém. Então, Marcos capítulo 10, né, é o último capítulo antes da última semana de Jesus, né? Da semana da paixão, né? Então, tem coisas interessantes aqui para nós, como tudo da palavra de Deus, né? Marcos capítulo 10, versículo 1. Levantando-se Jesus foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. Então, no território da Judéia é onde ficava a cidade de Jerusalém, onde Jesus foi crucificado, né? Então Jesus já estava voltando para a Judéia, né? E já iria começar, né? Dentro de pouco tempo e já iria começar, né? A última semana dele, né? A semana na qual ele iria ser crucificado. Versículo 2 em diante. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? É muito interessante, né? Essa pergunta, né? Como o Jesus ele considerava Moisés em alta estima, em alta estima, né? Por quê? Porque ele foi o primeiro escritor da Bíblia, praticamente, né? E todas assim, a revelação de Deus, né? Por meio dos profetas, ela funciona assim. Sempre um profeta posterior, ele vai fazer alusão, vai recorrer, né, vai apoiar sua autoridade naquilo que Deus revelou ao profeta anterior a ele, né? Então, como Moisés foi o primeiro, né, de toda essa sequência de escritos bíblicos, então Moisés era tido em autoestima por causa disso, né? E versículo 4, tornaram eles, Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então aqui Jesus ele está remetendo aos Gênesis, né? Hoje existe várias teorias, né? Dentro do cristianismo mesmo, né? Existe a teoria de que o Gênesis não é literal, né? Mas Jesus ele citou o Gênesis aqui de forma literal, né? E então Jesus cria, né? Jesus como a palavra de Deus é muito importante a opinião dele, né? Para nós. Então ele cria em Gênesis literal, né? Aí ele citou aqui Gênesis capítulo 2, né? Quando Deus criou a mulher e aconteceu ali a união dos dois, né? Então, é justamente o que está escrito lá em Gênesis capítulo 2, o que Jesus falou aqui. E existe outra questão também importante que a gente pode ver aqui. Existem pontos da Bíblia, questões, né? Em que não é pecado, tipo o divórcio em si. A gente pode ver por esses textos aqui que não é pecado o divórcio, né? Mas também não é o ideal de Deus. Então tem coisas que não são pecado, mas não são o ideal de Deus. Várias situações. E sempre o ideal de Deus, ele é visto na criação, porque quando Deus fez tudo ali no final, lá no Gênesis capítulo 1, lá no versículo 31, fala que eis que tudo era muito bom. Jesus disse isso, né? Jesus fala aqui, fala assim, viu Deus que tudo era muito bom. Então aquilo ele fez, né? Conforme ele agradou, conforme
foi tudo planejado por ele, então era perfeito. Aí depois veio o pecado, e o pecado bagunçou tudo. E muitas coisas hoje que existem por causa do pecado não fazem parte do plano de Deus. Um exemplo, alimentação carne, né? Alimentar-se de carne. Claro que comer carne não é pecado, né? Mas o ideal de Deus para o ser humano está lá na criação, lá em Gênesis 1, né? A alimentação vegetariana, né? E a gente podemos citar várias outras situações, né? Que Deus... E tem outras situações até que podemos até considerar pecaminosas mesmo. E mesmo assim Deus tolerou, né? Devido às circunstâncias e tudo mais, né? Deus tolerou no meio do seu povo. Então precisamos pensar numa progressão na vida espiritual. Jesus estava chamando ali, né, os judeus para chegar, para evoluir espiritualmente. Não ficar apenas naquilo que, apenas na letra morta da lei, mas pensar no que realmente agrada a Deus, no ideal de Deus. Então essa questão de divórcio, ela ilustra todas essas situações, várias situações, né? Em que a gente pode falar assim, eu posso falar assim, eu vou fazer porque não é pecado. Mas eu também posso pensar assim, bom, não, eu sei que não é pecado, mas será que existe algo melhor que eu possa fazer em relação a isso? Né? Então nosso relacionamento com Deus, né, quando a gente chega a um ponto de realmente um relacionamento profundo, uma intimidade mesmo, uma maturidade, né? A gente não vai perguntar para Deus qual é o mínimo que ele pede, né? O mínimo que ele pede está bem claro na Bíblia, né? Mas a gente a gente deve perguntar para Deus, né? É, onde eu posso melhorar? Então, na questão do casamento, por exemplo, aqui, né? O ideal não é que haja divórcio, né? O ideal de Deus nunca foi esse, né? Quando fala que foi uma só, se tornaram os dois uma só carne, né? Então, uma só carne não era para ter separação. Por isso que ele falou no final, por isso que não é que o que Deus uniu, né, não separe o homem. Então, né, infelizmente hoje há separações, aí sabemos as consequências, né, do divórcio, né? A consequência de quando você também não leva o divórcio tão a sério, né? Você pode até não levar o casamento a sério, né? Por qualquer motivo, o, o tá se separando, né? Hoje em dia também muitos preferem até nem casar, né? No civil, justamente para não que seja preciso o divórcio, né? E também não é o ideal de Deus, né? E agora vamos naquele versículo 10, né? Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto, e ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério, né? Então aqui já fala do pecado em si, né? O pecado, o divórcio em si não é pecado. Mas se a gente for pegar esse texto aí à luz de outras passagens aqui paralelas, né? Mateus 19, Lucas 16, né? E outros textos do Antigo e do Novo Testamento, né? Para a gente chegar a uma conclusão geral sobre o assunto, né? Sobre casamento, divórcio e novo casamento, né? A gente vai chegar à conclusão que, embora o divórcio tenha sido permitido, né? Não era o ideal de Deus, portanto devemos lutar, né? Até as últimas os últimos limites, né, dentro da vontade de Deus para que o casamento se mantenha e, e tem também as condições, não era em qualquer condição, embora por exemplo, os judeus, né, todos eles acreditavam, né, que o divórcio era permitido, eles só fizeram aqui, como falei, eles ficavam experimentando Jesus, mas eles já tinham uma convicção deles sobre essa questão, é só uma experimentação ali, um teste, né? Mas havia entre eles divergências sobre o motivo do divórcio, né? E realmente a Bíblia, ela dá o motivo, né? Ela fala
não é por qualquer motivo o divórcio, né? O divórcio, ele fala, acho que é no versículo capítulo 19, ele fala que é por questão de adultério, né? Então, é por esse motivo que Deus permite o divórcio, né? E quando você se divorcia por um motivo não considerado legítimo por Deus, né? Mesmo que você se case novamente, mesmo que seja divorciado no papel e tudo mais, toda aquela questão formal ali, mas você pode não estar em conformidade com a lei de Deus, e a lei de Deus é mais importante, né? Então, ele estava abrindo os olhos, né, dos discípulos, né, sobre essa questão, né, que era muito comum lá, já estava se tornando comum, né, o, as pessoas deixarem, os homens deixarem suas esposas e vice-versa, né? E Jesus falou, olha, não é esse o ideal de Deus, e cuidado, não é por qualquer motivo que Deus permite o divórcio, não é porque ele permite que você vai tornar essa questão banal, não. Mesmo no caso de adultério, né? Mesmo no caso de adultério, que Deus dá liberdade para pessoas, o indivíduo escolher se vai manter, né? Tipo, o indivíduo traído, né? Ele pode escolher se ele vai manter aquele casamento ou não, né? Claro, se houver arrependimento da parte ofensora, né? Claro, isso é óbvio, né? Então, no caso aqui, aconteceu o adultério, né? E a parte ofensora se arrependeu, então Deus dá biblicamente a liberdade para a pessoa escolher se vai manter aquele casamento ou se vai se divorciar. E se ele escolher se divorciar, ele tem um aval da Bíblia, né, para isso. Porque esse é o motivo que a Bíblia oferece para o divórcio. E se ele escolher perdoar e manter o casamento, a Bíblia também dá aval para isso, né? Porque Deus ensinou o perdão, né? Então, o indivíduo tem essa escolha, né? E se possível for, né? Esse já é um apelo que a gente vê ao longo da Bíblia, né? Se possível for manter, né? Se não for muito prejuízo, se não for muito um sacrifício tão grande, emocional e etc. Então que se mantenha, né? Agora, eu tenho a minha opinião pessoal sobre isso, né? Tipo assim, o que eu faria se fosse comigo, né? Mas isso aí é cada um, né? Cada um, mas a Bíblia dá essas duas opções, né? E então quando você, por qualquer motivo, né? Que aqui é só assim, não foi dado todo, a gente não pode concentrar todo um assunto em um versículo só, né? A Bíblia fala sobre esse assunto em várias partes, então aqui dá a entender, porque algumas pessoas defendem que não deve existir divórcio em nenhuma circunstância, aí já é, não creio nisso, porque existe muitos textos bíblicos sobre esse assunto, a gente tem que analisar cada texto, né? Então, quando ele fala quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério, mas depende do contexto, né? Por exemplo, vamos ler aqui Mateus 19 para mim não ficar só com minhas palavras. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, aí lá vai esclarecer um pouquinho essa parte aí, né? Porque tem aqueles que também que interpretam que não há, Deus não permite de maneira nenhuma o divórcio, né? Mas, ó, Mateus capítulo 19, versículo 9. Olha só o que diz aqui. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Então, veja que o que não é esclarecido em um evangelho, mas nós temos outro, né? E tem as cartas de Paulo, né? E tem o Antigo Testamento, outros textos do Novo Testamento. Então, precisamos juntar todos os textos, né? Para poder chegar a uma conclusão. Então, o motivo é o adultério, né? O motivo para o divórcio é o adultério.
e Deus dá o aval, né? Para o divórcio, né? É, se for dentro da... Agora, se eu vou por uma rixa qualquer, né? E claro, também existe a questão hoje, né? A violência, né? Existe hoje a questão da violência, né? Claro que Deus não vai querer que você se mantenha num relacionamento no qual você está sendo, a mulher principalmente, né? Está sendo violentada, né? De várias formas, violência psicológica, violência, é, agressão física mesmo, né? Às vezes a pessoa está com um risco de vida ali naquele relacionamento. Claro que Deus não vai querer isso, né? Então, aí existe aconselhamento, existe tudo que podemos fazer, né? Mas existe aquela questão mesmo, né? Que a pessoa está em risco de vida, né? Então, claro que Deus não vai querer que a pessoa se mantenha ali vivendo na mesma casa, debaixo do mesmo teto, né? Com a pessoa que está agredindo, está ameaçando a sua própria vida, né? Nesse caso aí, né? A pessoa tem um aval, né? Também, assim, pegando outros princípios bíblicos, né? Mas fica a questão, será que ela também vai ter o direito de se casar novamente perante a Bíblia, né? Perante Deus? Aí é outra questão, né? Uma coisa é se separar, né? Por esse motivo que não é o adultério, né? Mas outra coisa é ter o, a liberdade bíblica, né? O direito bíblico de se casar novamente, né? Mas tem outra questão que é superior a tudo isso que foi falado até aqui, né? É a questão da misericórdia de Deus, porque se for pegar, aplicar tudo isso aí de forma radical a todas as famílias, né? Veja que complicação, né? Porque existe muitas famílias, inclusive na igreja, né? Que vieram de lares, vieram de situações tão complicadas, né? E que passam por situações tão complicadas, né? Homens que casaram duas, três, quatro vezes, né? Mulheres também, vice-versa. E aí desses relacionamentos vieram filhos, etc. E como é Deus vê isso, né? Ah, eu não sabia que era pecado se casar novamente, eu me casei. Então eu sabia, mas enfim, eu fui me envolvendo com a pessoa e hoje acabei, estou aqui com ela, e agora que Deus quer de mim, quer que eu me separe. Então são questões muito complicadas, né? Que referem a relacionamento, casamento, né? Então não dá para decidir de forma rápida, né? Temos que analisar cada caso, né? E colocar sempre a misericórdia de Deus, né? Ali como lente, né? Pra gente não fazer bobagem, né? Não piorar o que já não tá bom, né? Então, existe o ideal. O que a gente pode pegar aqui e ficar, né? É que existe um ideal. Existe um ideal e devemos prezar por esse ideal. Jovens que estão solteiros, né? Busquem a Deus, né? Busquem sabedoria divina para escolher a pessoa certa. Tenham uma conduta correta cristã, né? Em seus relacionamentos amorosos, né? Que isso influencia muito também, né? Às vezes você acaba se metendo em uma situação que você não estaria se você tivesse mais controle, né? Do, das suas emoções, né? Dos seus sentimentos, né? Então tudo isso é uma questão, né, para nós analisarmos, né? E você que já está casado, né, também continue buscando a Deus, prezando, né, pelo bom convívio, né, pelo respeito mútuo e pedindo a Deus, né, que mantenha forte, né, o vínculo, né? Enfim, o ideal de Deus é esse, né? E eu acho muito interessante, né, Deus insistir no casamento, mesmo quando as pessoas veem, pensam que não tem solução, que é melhor se separar e tudo mais, né? Eu acho assim,
antes mesmo de eu ser casado, né, eu já pensava assim, hoje mais ainda, que o casamento ele é uma escola divina. Não existe uma escola melhor para você aprender a humildade, aprender a tolerância, o perdão, tanta coisa que, porque se você pensa assim, não, eu não posso me separar por qualquer motivo, então eu tenho que dar um jeito de continuar com essa pessoa, né? Já que eu fiz essa escolha, né? Eu fui consciente, né? E eu realmente amo essa pessoa, temos problemas, mas quem não tem problema, né? Então, tem horas que você, né, pode querer pensar em falar ou fazer alguma besteira, mas você não, mas eu sou cristão, né? Eu sou cristão e se eu fizer isso vai magoar, vai ferir e pode ter consequências maiores, separação, isso não é o ideal de Deus, entende? Então, a gente vai se refreando, né? A nossa natureza carnal, pecaminosa, né? Que tende para a destruição da nossa própria vida, né? A gente vai refreando essa natureza, né? Também guiado por esse princípio, né? De que Deus abomina o divórcio, está lá em Malaquias, né? Que ele abomina o divórcio, né? Então, guiada por esse princípio, né? Deus é uma escola, porque a gente vai aprendendo a ter maturidade, vai depois de anos de casado, passando por várias situações, você aprende que aquela pessoa é muito importante realmente para você e que valeu a pena todo aquele tempo que a persistência que você teve, né? E você no final você vai aprender a amar de verdade, né? Porque quando você se apaixonou lá no início, o amor, ou aquele amor era superficial. Você via só coisas boas, ou pelo menos a maior parte das coisas que você conseguia enxergar era coisas boas, né? Depois você começa a enxergar a realidade, né? E ver que não tem só coisas boas, tem coisas ruins também. Mas você aprende a superar essas coisas ruins. Isso é o amor de verdade, né? O verdadeiro amor ele não tem uma explicação lógica, né? Eu amo essa pessoa porque ela é muito inteligente. Eu amo essa pessoa porque ela é muito bonita. Eu amo essa pessoa porque ela, enfim, não, eu amo porque eu amo, né? Por que que Deus me ama? O que que ele viu em mim? Ele me ama porque ele é amor, né? E então, quando você está junto com aquela pessoa, você vai aprender a amar de verdade, porque você vai a perdoar, você vai tolerar, você vai se esforçar, às vezes dar prioridade para ela em algumas situações que você desejaria muito o contrário, mas para o bem-estar, para a felicidade daquela pessoa, você às vezes se sacrifica. Então isso é amor. Então o casamento é uma escola divina e que sou grato a Deus, né, por viver nessa escola, né, por ter essa escola, esse aprendizado, né, que Deus me proporcionou, né, e que nós possamos honrar, né, esse mandamento de Deus de manter o casamento, né, de manter e ensinar para os jovens, para os solteiros, né, passar nossa experiência de que devemos saber fazer uma boa escolha e saber que assim como o divórcio não deve ser por qualquer motivo, assim também não devemos tratar o casamento de forma banal, né? Inclusive aqui já saindo um pouco de Marcos, né, aqui em Mateus, né? O discípulo, a questão é mais aprofundada, né? O discípulo até pergunta assim, mas assim tá ruim, né? A gente fala para Jesus, né? Assim tá ruim, né? Ele fala, versículo 10, né? Disseram-lhe os discípulos, se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar, né? Disse, é melhor então nem casar, porque já que tem que ficar amarrado essa pessoa até a morte, então tá difícil, Senhor. Aí Jesus respondeu, né? Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, né? Então tem aquele que tem o dom do celibato, né? Mas nem todos têm, a maioria não é assim, né?
Precisamos de alguém. E é maravilhoso, né? Essa escola é maravilhosa, né? A gente aprende muitas coisas boas. Então é isso, né? Já falei até demais, né? Mas que Deus abençoe, né? Nossos relacionamentos, nossos casamentos e as pessoas solteiras, né, da igreja, que também levem esse assunto muito a sério, né? Assunto do casamento, né? Para que não caiam na armadilha do divórcio, que não agrada a Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de aprender cada dia mais contigo e cada dia nos ensina mais, Senhor, a tua palavra, ao estudarmos e ao entendermos, Senhor, tudo que o Senhor quer nos fazer entender. Inclusive, Pai, essa questão das coisas que são ideais para ti. Embora não que coisa que a gente tenha compreensão, maturidade, saber que existe coisa que, embora a Bíblia não condene é, é, de forma enfática a ponto de ser considerado pecado, mas mesmo assim pode não te agradar, mesmo assim pode não fazer parte do teu ideal. Que possamos buscar cada dia o teu ideal, aquilo que realmente agrada o teu coração, aquilo no qual o Senhor pensou desde a criação para a felicidade do ser humano e que venhamos a te honrar, Senhor, essa vontade que o Senhor teve, Pai, de fazer o ser humano feliz. Tá nos um bom dia, fica conosco, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.